apresentando nossas desculpas pelo atraso da programação, passaremos então imediatamente a nossas atividades. Teremos agora o segundo painel, cujo tema é tutelas de urgência na greve. Conforme a nossa lista de trabalhos, temos o Dr. José Francisco Siqueira Neto e o Dr. David Conselheiro Portão. Para coordenar a mesa, é com muita honra recebemos o excelentíssimo ministro do Tribunal Superior do Trabalho, o Dr. Maurício Figueira da Costa. Boa tarde. Eu cumprimento os senhores congressistas. Quero, em primeiro lugar, explicar que este painel seria o pedido do ministro Guilherme Pinto. Sua Excelência está em sessão no Tribunal Superior do Trabalho, na sessão 1 de requisitos individuais, que, como os senhores sabem, ocorre a sessão sempre às quintas-feiras. Então, amanhã, o Ministério me substituirá no painel que eu iria presidir e eu substituo Sua Excelência neste painel. Quero agradecer ao presidente do Tribunal Regional do Trabalho, a 15ª Região, o convite que me foi formulado para participar deste evento. Acho que já é a segunda ou terceira vez que o desembargador Grato me honra com o convite também do diretor da Escola Judicial do TRT. Não sei se é o doutor Pacote ou se é o desembargador Lurival, mas você é o doutor Samuel. Então, meu agradecimento a todos, não é? Dizer que é uma grande honra. Eu não estou fazendo nenhum favor ao ministro Guilherme Melo, presidindo a mesa hoje. Ele me fez o favor de rever o meu amigo professor Siqueira Neto, e também foi um prazer de conhecer pessoalmente o professor Arílio Sidônio, de quem admiro a distância. O nosso tema, eu estava aqui com o meu tema de tutela de urgência na greve, e inclusive para mim é muito apropriado, porque eu pertenço, como o senhor sabe, à seção de requisitos coletivos do TST. E então, ontem tivemos uma sessão extraordinária na greve dos veterinários. Então, pela ordem aqui, o professor Siqueira Neto fará a palestra de abertura. Professor Siqueira Neto, dispensa a apresentação, eu estou fazendo uma bala comum, além da amizade fraterna que nos une, eu sou um grande admirador de Sua Excelência. É mestre doutor em Direito da Universidade de São Paulo, advogado, professor titular, tem livros jurídicos, tem um conhecimento profundo, principalmente na área do direito coletivo, do trabalho, do direito social. Enfim, o professor Siqueira Neto a envergadura de Sua Excelência no campo jurídico que todos conheciam. Para mim é uma honra ouvir o professor Siqueira Neto e sei que os senhores também, mais uma vez, terão a oportunidade de ouvir lições que certamente serão ministradas pelo professor José Francisco Siqueira Neto. Professor, gostaria de falar. Bom, excelentíssimo ministro da Costa, presidente dessa mesa, meu caríssimo amigo José minhas senhoras e meus senhores, eu, antes de mais nada, gostaria de agradecer imensamente, em nome do desembargador Antônio Pacote, toda a deferência que a organizadora deste congresso teve em relação a mim, me convidando para dirigir aos senhores com um tema tão interessante e tão competente, apesar das modificações da alternativa recente, mas o tema sobre tutela de urgência em direito de greve ainda é um tema dos mais polêmicos, dos mais pulsantes do nosso direito, especialmente do direito coletivo. E aproveito também a oportunidade, para agradecer ao presidente do tribunal, o desembargador Renato Morato, pela gentileza do convite.
Professores, a greve, ainda que bastante modificada em relação ao caráter que ela exerceu no Brasil no final dos anos 80, começo dos anos 80, do século passado, a greve hoje ela é trabalhada, ela é recebida pela opinião pública como um combo. Naquela época, ela representava uma possibilidade de ruptura com o sistema autoritário, com a ditadura. Então, por isso, ela, de certa maneira, ela era valorizada pela sociedade geral, porque ela representava um ponto importante de resistência democrática. Então, os movimentos que começaram no final da década de 70 e continuaram no começo da década de 80, eles possibilitaram, eles tiveram uma certa sincronização que possibilitou essa sincronização a abertura democrática, também junto com a resistência democrática e outras coisas. Mas, inegavelmente, a greve tem esse componente. Né? Ela teve esse componente importante na história recente dos países. E com o processo constituinte, em que resultou na Constituição de 1988, ela teve um tratamento muito, digamos assim, largo, muito condescendente do ponto de vista da sua harmonização com o Estado Democrático de Direito. Na verdade, nós podemos falar hoje, sem grandes dificuldades, que a redação do artigo 8º, na verdade, é uma cópia. Digamos assim, o Brasil se aplica, se dá o nome de cópia à inspiração, né? Então, nós não copiamos essa ideia, nós tivemos inspiração na Carta Magna, né? Então, nós fomos inspirados, o Constituinte foi inspirado pela Constituição de 74. Em Portugal, praticamente reproduziu ali aquele conceito, que é um conceito amplo, e atribui aos trabalhadores a titularidade do direito de greve, e compete a eles apenas, consomente a eles, definir a oportunidade e os interesses a que visam defender como exercício da greve, e uma referência específica constitucional no sentido que os abusos terão que ser corrigidos, terão que ser evitados conforme a legislação ordinária estabelecida. Imediatamente nós tivemos a edição da nossa lei de greve, e aí nós começamos com as particularidades nacionais. Né? A nossa legislação de greve, já no seu segundo ou terceiro artigo, agora foi o artigo, mas a nossa lei de greve, logo no enunciado, como já definiu o objeto, retira a titularidade, e aí não só não é por isso que não tem muita relevância, mas ela retira a titularidade dos trabalhadores e passa ao sindicato, porque o objetivo do legislador naquele momento foi um objetivo claro de definir a responsabilização dos titulares pelo exercício da greve, no sentido de facilitar o mecanismo de punição em relação a eventual abuso. Então é importante você retirar os trabalhadores indefinidamente determinados, eles não podem ser responsabilizados pelo exercício de greve, ao passo que, com a obrigatoriedade do sindicato estabelecer a regra de funcionamento de deliberação por meio de seus estatutos, você estabelece o ponto de correção jurídica que vai possibilitar você aplicar a punição. Era esse o objetivo do legislador. E aí uma teorização curta, bastante curta, que tira aquele conteúdo, digamos, de perseguição que se tinha com a lei que ela tem, por exemplo, alguma coisa, em 64, a lei de greve, que praticamente impossibilitava o exercício de greve. Regulava também o lei de greve que impossibilitava o seu exercício. Né? Pois é, nós temos essa legislação e nós vemos assim, mais ou menos na linha do que o professor Darcy dizia, aos trancos e barrancos, chegamos por aí e deu o que deu. E chegamos aí porque tinha um momento que não estava muito bem definido o que o país ia ser. Então, o país estava saindo de uma ditadura, estava se reencontrando com a democracia, tinha um problema de ascensão do movimento social grande, né? E aí depois nós imediatamente após a Constituição de 88, nós tivemos o problema da resistência dos setores conservadores do Brasil à nossa Constituição. Né? Nós somos provavelmente mais novos, não vão
ter essa referência, mas quem tem mais de 10 anos de formato sabe que nós ficamos uns 10 anos aí tentando uma cativinária de Constituição, tudo vai acabar o país, não ia ser governado, não ia ter condição de ser administrado, era muito direito, o país ia acabar, enfim, acabou tudo, você sabe. Né? E nesse movimento teve o engate das medidas laterais. Né? Então, o Brasil foi passando por todos esses movimentos, por todos esses momentos políticos, econômicos e também de oscilação ideológica, que foram, digamos assim, bem conduzidos pela lei de greve. A lei de greve estava atendendo um determinado modelo. Quer dizer, aqueles movimentos sindicais, aquele movimento sindical que trabalhava com uma ponta de lança em relação à ditadura, migrou para o campo político e partidário, então a nova geração de sindicalistas, o aumento da sindicalização do setor público referiu todo tipo de método de conduta em relação ao conflito, né? E, por outro lado, o arrefecimento do debate ideológico do campo do trabalhista, combinado com a crise econômica, combinado com a crise econômica dos anos 80 e 90, fizeram com que esse tema saísse um pouco do centro de gravidade e passasse a ser trabalhado como uma coisa normal, né? Voltou a ser uma questão absolutamente normal, mas deve ser mesmo, né? Um exercício regular do direito, num estado democrático de direito. Agora, mas o problema maior que nós podemos observar agora é que, com o funcionamento do Estado Democrático de Direito e com uma certa, digamos, harmonização, um padrão de uma certa harmonização democrática da relação de trabalho, combinada com essa coisa absolutamente novo na história nacional, que é o crescimento econômico, que é a perspectiva do desenvolvimento sustentável, que é a mudança do papel do Brasil no cenário internacional, no contexto econômico, isso começa a nos afetar. Nós temos algumas questões que são as questões que, digamos assim, elas ficam permanentemente no ar e que nos incomodam de uma maneira bastante determinada em relação aos exercícios de determinadas categorias de greve. O primeiro governo Lula tentou fazer a reforma sindical e eu fui convidado para fazer a coordenação técnica daquela reforma. Me deu muito prazer. E posso dizer que nunca antes na história desse país foi feito um projeto de reforma sindical tão grande, que é talvez como isso que de papel, né? Não só no lugar, morrendo no perfeito estado de saúde, mas foi um trabalho bastante interessante. Naquela ocasião, nós demos um tratamento específico ao mesmo greve. E naquela ocasião eu tive um papel, naquele momento, mais propaganda daquele que deveria a função do coordenador técnico. E aí eu comentei basicamente o seguinte: se vocês pegarem aquele texto que saiu do projeto, do anteprojeto de lei de relações sindicais, de leis de relações sindicais, mas enfim, se vocês pegarem aquele documento, vocês vão ver que a lei de greve, praticamente, tratamento específico sobre o que é serviço essencial, o que não é, ela basicamente reproduziu, com exceção da titularidade, é uma questão de conversão do mesmo histórico, ela praticamente reproduziu os mesmos termos. Então, tudo para dizer o quê? Nós queríamos dizer naquele momento que o mais importante na regulação da greve não é se preocupar tanto como formatar juridicamente todas as circunstâncias da greve, mas sim, fundamentalmente, se ocupar das questões procedimentais. E nós mudamos de uma maneira bastante radical naquele modelo, nós mudamos muito fortemente a questão das ações coletivas e mudamos muito fortemente a questão da tutela jurisdicional em relação à greve. E criamos uma situação diferente ali. Ali nós dávamos ao juiz de primeiro grau todas as possibilidades, aliás, a competência para resolver os problemas de conduta antissindicais no exercício da greve. Ou seja, nós entendíamos que para esse tipo de trato, de abuso, de questões procedimentais, que envolve, às vezes, um detalhe modifica toda a configuração e o resultado de uma greve, é importante um juiz que está próximo,
que ninguém pode alegar que, olha, faltou uma providência jurisdicional e por isso levou à tragédia. O Brasil tem essa mania de tratar a questão de greve assim, precisamos de uma tutela de urgência, porque senão o país acaba. Tirar o terrorismo e trabalhar mais como um conflito de natureza coletiva que tem que se resolver de acordo com as ponderações naturais de todas as relações humanas, né? E nós atribuímos ali uma questão importante, que era ou conferir o poder ao juiz de primeiro grau para resolver as questões de conduta antissindical, que nós definimos também o que era, né? E depois, quando o conflito deflagrado no campo do direito da greve propriamente dito, aí sim volta a competência, e a competência é efetivamente dos regionais ou do superior do trabalho, dependendo das circunstâncias. Mas qual era a preocupação maior que nós tínhamos naquela ocasião? Era exatamente de sinalizar para a necessidade de se mudar o jeito de encarar um conflito coletivo, se mudar ou de se perder a mania de achar que uma simples ordem judicial vai dar conta de resolver a complexidade de um processo mais amplo, mais dinâmico e muito mais complicado, pura e simplesmente pela ordem judicial. É evidente que a garantia da ordem jurídica ela está depositada na jurisdição, e é evidente que não pode sucumbir o Estado democrático de direito, não pode sequer ser ameaçado, e muito menos a segurança e a vida das pessoas, por conta de uma ausência de um provimento jurisdicional específico. Não é isso que está dizendo. Está dizendo o seguinte: olha, precisamos olhar a questão dos procedimentos na greve. E aí, nesse aspecto, eu recomendo aos senhores a leitura, e eu estava fazendo agora na viagem de São Paulo para cá, e eu posso dizer aos senhores que foi uma coisa muito interessante de se observar. Em primeiro lugar, nós trabalhamos com a ideia de onde as coisas acontecem de maneira grave numa greve. Acontece, primeiro, a coisa mais tensa de uma greve é a sua declaração formal, que tudo bem, nós resolvemos com o negócio do pré-aviso, não tem problema nenhum, as coisas resolvem por aí, não tem problema. A única questão diferente que nós fizemos foi que, em relação aos serviços públicos e atividades e serviços e atividades essenciais, nós exigimos que o sindicato também comunique à população, e assim como o administrador, ou a empresa e o próprio administrador. Ou seja, a população não pode ser pega de sobreaviso, a população não pode ser pega de surpresa, ela tem que ser minimamente informada para que possa, enfim, se organizar da melhor maneira possível e sofrer o menos possível dos efeitos de uma greve. Mas isso não é tão grave. A situação aumenta a gravidade quando nós nos deparamos com o estabelecimento dos setores que não podem parar ou que têm dificuldade de parar. Nós estabelecemos a quantidade de pessoas e a forma pela qual você vai suprir esse serviço nesse momento de paralisação temporária, né? E aí nós, depois de muito debater no Fórum Nacional do Trabalho, prevaleceu a ideia que, no meu modo de ver, é a ideia correta, né? Mas deu muito trabalho com a bancada de trabalhadores por conta dessa concepção que eu vou dizer a vocês. Nós defendimos o seguinte: a greve é um problema que afeta a empresa e o trabalhador e os seus sindicatos. Tem um problema, tem uma deflagração, você avisou, tem um prévio aviso de 72 horas, as partes têm que estabelecer quais são os serviços mínimos. É o mínimo que se espera. É o mínimo. Aí o que nós dizíamos? Bom, e se não estabelecer? Se não estabelecer, a empresa manda. E aí os trabalhadores enlouqueceram. Como a empresa vai exigir, vai fazer, vai tirar, vai desvirtuar, vai tirar o peso? Eu falei, não vai fazer nada. Se for constatado que a empresa agiu além dos seus limites, isso configura ato antissindical. A empresa responde por isso. Era por isso que era necessário nós trabalharmos com a perspectiva de ter uma proteção jurisdicional e uma previsão para a prática de atos antissindicais. Então, o que você faz? Do ponto do mais normal possível, nós partimos do pressuposto que a empresa ela sabe mais até do que os trabalhadores do que ela precisa para segurar os serviços mínimos. Nós partimos do pressuposto que nós estamos numa regra democrática. E nós partimos do pressuposto que isso não acaba. Tudo bem, ela pode até se valer de uma situação pontual, ela pode até se valer de uma circunstância absolutamente favorável e
manipular a verdade dos fatos. Bom, isso comprovado, configura ato antissindical, e a empresa responde por multa, por pagamentos, enfim, tinha lá toda a regra de como responder isso. Foi uma confusão muito grande, os sindicatos recusavam, e depois acabaram aceitando, porque eles entenderam que a lógica, e depois acabaram atendendo, porque tem essa dificuldade, nós entendemos que é mudança de comportamento. Por que o juiz é que tem que determinar o serviço mínimo? Por que o juiz é que tem que falar 30%, 40%, 50%, chamar para ele a responsabilidade de um conflito que ele não tem absolutamente o controle sobre isso? É evidente que você não pode ser incauto e fazer uma ordem jurídica que não tenha a previsão que autoriza o juiz a fazer isso, que no limite a autoridade judicial vai ter que fazer. E qual era o caminho que nós dávamos? Dávamos o seguinte: se por acaso o empregador não tomasse a decisão, daí sim entra o juiz. Ou seja, a sociedade, o patrimônio e as pessoas estão sempre protegidas. Agora, o que não pode é antecipar o passo. O passo tem que ser no momento adequado. Você tem que esgotar todas as instâncias. Bom, chegamos à conclusão que os atores são absolutamente irresponsáveis, que eles não querem assumir nenhum tipo de responsabilidade e que eles deixam tudo por conta do Poder Judiciário. Perfeitamente. O Brasil é um país composto por empresários e trabalhadores irresponsáveis que deixam na mão do Judiciário. Tudo bem, mas depois não reclama. Depois não reclame. Agora, a ordem jurídica tem um papel pedagógico fundamental. Se você tem uma ordem jurídica totalmente direcionada para correção e punição em relações de procedimento, você impede que a sociedade se amadureça. Você impede que os atores assumam os seus papéis respectivos de responsabilidade perante o processo. Agora, a alternativa que nós sempre tivemos e que ali nós conseguimos colocar no papel foi exatamente essa. A alternativa é a seguinte: nós damos todas as condições para os atores sociais se virarem. Então, todos os métodos e os meios para que eles possam resolver. Não é porque eles estão em greve que eles vão declarar uma guerra permanente, que eles resolvam a questão diretamente. Nada melhor do que resolver um problema de tempo. Bom, deu um impasse aqui, a ordem jurídica assegura que o empregador faça, mas a mesma ordem jurídica diz: se o empregador cometer abuso na previsão, onde precisa de 30, ele põe 60, onde ele precisa 2 setores, ele põe 8, esse abuso é considerado ato antissindical, atentatório ao direito de greve, e, portanto, ele vai ter que responder com isso com multa punitiva. É a regra. Não, ninguém quer isso? Tudo bem, daí o Ministério Público tem todos os mecanismos para fazer isso, qualquer pessoa tem, a empresa tem, mas é bem difícil a empresa vir em juízo pedir uma providência que ela mesma renunciou, mas, enfim, você tem todos os mecanismos disponíveis para que a população, para que a ordem jurídica seja respeitada e que a população não fique à mercê de uma regra absolutamente autoritária ou às vezes desprovida, né? Eu tive recentemente em Campinas e eu me lembro que teve greve aqui de condutores, foi uma confusão danada. Enfim, isso sempre mobiliza em qualquer lugar que tem greve de condutor. Ou seja, a greve é um problema, apesar de nós não entendermos ela como democrática, mas ela é um problema de quebra de normalidade do padrão de convivência. E nós temos que cuidar disso da melhor maneira possível. Mas um outro ponto que é importante, que eu acho que chegou o momento do Brasil resolver, porque já passou todas, nós perdemos todas as, digamos, as nossas cautelas em relação ao medo da permanência, da consolidação da democracia no Brasil. Agora é chegada a hora de conversar essas coisas de maneira mais séria, que é o problema da greve de serviço público. Eu vou aqui falar com tempo. Ministro Valmir, eu estou aqui, eu acho que eu estou controlando o tempo, mas por favor, mas eu acho que é importante num congresso como esse, com uma plateia tão distinta, nesses momentos que a gente tem que refletir os temas mais profundos, pelo menos introduzir. Eu sou plenamente favorável ao direito do trabalho, ao direito coletivo, à liberdade e autonomia sindical, aliás, favorável demais, por isso que eu sou, às vezes, mal compreendido no meio sindical. Acho que o direito de greve é fundamental, não tem que ter artifício na ordem jurídica, não tem que ter mecanismo que venha, de alguma maneira, a comprometer o seu exercício, mas acho também que
que nós temos que entender que o direito de greve, aquela velha lição do Calamandrei, a partir do momento que a ordem jurídica recebe o direito, a recepção de um direito pela ordem jurídica implica numa limitação. Esse é o procedimento básico. Você cristaliza o direito e não entra isolado na ordem jurídica, entra de maneira harmônica, para isso encontra limites internos, limites externos, limites com direito de hierarquia e tudo mais. Isso aqui se defende na linha da legislação italiana, e quando nós trabalhamos a ideia de limite, nós temos que trabalhar com limite de direitos de hierarquia. Se o direito de greve, o direito constitucionalmente previsto, é claro que só poderá limitar o direito de greve o direito de hierarquia constitucional. Né? Então, quer dizer, coisas como o desconforto, o incômodo, a chatice, isso não tem proteção. Né? Se o sujeito faz uma greve errada, acaba com a nossa vida, nos incomoda, perfeito. É um mala, um sujeito chato, que ninguém vai suportar. Toda vez que passar naquele lugar, vai lembrar que o cara é um chato, mas eu não posso fazer nada. Ele não está lá. O exercício do depender de ser chato. Né? Tudo bem. Agora, quando o direito bate na fronteira, o direito começa a ameaçar os direitos constitucionalmente, é óbvio que vai ter que ter uma interpretação do direito que, inexoravelmente, nós vamos chegar à conclusão. E, nesse caso, de conflito de direitos de uma hierarquia constitucional, evidentemente, o direito de greve é subordinado a outros, uma hierarquia, digamos, humana. Né? Bom, isso é uma coisa. Agora, greve do serviço público, dependendo do serviço público, eu acho muito complicado. Né? E você, por exemplo, eu sou a vida me fez professor, eu tento ser educador, né? Eu tento sair da categoria de educador de aula para virar professor. Faz uns 15 anos que eu tento fazer isso. Estou conseguindo. O educador de aula é que o sujeito vai, o professor é que tem que aprender com o aluno, aprende com pesquisa, vai e volta, trabalho difícil. Mas isso me fez mais sensível a algumas coisas relacionadas à educação, por exemplo. Doença e saúde, que isso é mais grave. Se um aluno perde um ano ou 6 meses na sua formação, não venha me dizer que reposição de aula vai recuperar esse tempo na formação. Isso é hipócrita. Não recupera. Não recupera. A idade, a alfabetização, a educação tem a idade certa. Você faz naquela hora que você perdeu. Então, quando você compromete 6 meses a educação de uma criança de 7 anos, você pode praticamente, eu não quero ser terrorista, mas praticamente você tirou essa criança do jogo. Você tirou do jogo. Isso é uma coisa que tem que ser falada, não é como terrorismo. O contra-argumento dos trabalhadores é o seguinte: se eu sou tão importante assim, porque eu não sou remunerado. Você é remunerado na proporção da distribuição de renda do país. E se não tiver bom, sempre tem a porta de sair como alternativa. Veja bem que eu estou falando em tese, teoricamente. Eu não estou no conflito. Eu estou tentando chamar a atenção dos senhores que a ordem jurídica tem que urgentemente estabelecer uma forma de convivência democrática, de modo que nós autorizemos, sim, o exercício do direito de greve de professores, de todos os servidores públicos de maneira geral, mas de maneira que não puna quem não tem nada a ver com o conflito. Nós temos que estabelecer alguma regra. E isso é procedimental, isso não é jurídico, instrumental. É procedimento, é como fazer, a maneira de fazer. Agora, nós temos que declarar que isso não é legal. Eu me lembro recentemente que eu não sei por conta do que exatamente, mas eu acabei virando fonte de jornalista em época de greve, sabe, o ministro? Então, toda a greve de serviço essencial, sempre tem uns caras que me ligam, e eu falo sempre a mesma coisa, parece um samba de uma nota só. Eu falo, gente, eu vou falar de novo. A regra é o seguinte, e nessa greve que teve na Polícia Militar, e estava todo mundo de greve, eu falei, gente, só tem um detalhe, quem anda armado não pode fazer greve. Por que será? Vamos lá, vamos pensar juntos aqui. Você tem um estatuto profissional que confere ao sujeito o poder de andar armado. Você vai deixar ele no meio da greve andar armado, ficar dando tiro para cima, é isso? Aí começou a sair aquela coisa, é óbvio que não pode, né? É óbvio que não dá. Agora, o que eles vão fazer? Como é que eles vão se defender? Tem jeitos, tem mecanismos, tem estatuto próprio, tem regra própria, mas não é na intimidação. Não é fazendo o tipo de aglomeração. Mas agora nós temos que ter a coragem
de dizer o que fazer nesses momentos. Então, a melhor maneira é aquela maneira que nós sugerimos, que também aqui não é inspiração, é cópia mesmo. A ideia é copiada, não é? Os termos não são idênticos, mas a ideia é copiada, né, do direito de greve, da lei de greve italiana, feita pelo ministro, à ocasião, o senador Dino Giunni, que faleceu recentemente. E que a ideia é muito simples. Você cria uma comissão de pessoas que conhecem relações de trabalho, 7 pessoas. Essa lei pode mudar, as pessoas podem mudar, tal. E essa comissão vai acompanhar essas greves todas. Tem uma reivindicação tal, faz um mapa, um monitoramento de todas as reivindicações de trabalhadores em situações de serviços de atividades públicas essenciais. E a partir daí você, com o monitoramento, você tem o poder de ir interferindo, de ir recorrendo à ordem jurídica e ir criando mecanismos alternativos para que você não chegue a um ponto absurdo de colocar em risco a vida ou a segurança da população, como aconteceu na greve de Salvador. Sinto muito, aquilo aconteceu, né? Agora, uma nota de rodapé aqui, né? Aquela coisa, não sei se vocês acompanharam os pronunciamentos, era uma coisa maluca. Teve um determinado momento que tinha uma autoridade governamental que dizia o seguinte: olha, vocês estão manipulando os dados, porque a cidade é violenta mesmo, então, morre muita gente por dia. Quer dizer, você sai completamente do foco, você perde a referência no procedimento de composição de conflito numa ordem democrática e fica numa briga de rua. Você, num determinado momento, você olhava o pronunciamento do governo, olhava o pronunciamento do sindicato, era uma coisa que você fala, bom, quem defende a sociedade? E como defender a sociedade sem atentar aos direitos dos trabalhadores e sem atentar à ordem jurídica democrática? É essa a discussão, né? E é esse o negócio. Eu estou falando há 25 minutos no sentido de dizer para você o seguinte: não tem saída mágica jurisdicional, o que tem é procedimental, o que tem é modificação do padrão de regulação do exercício do direito de greve, não com a perspectiva de punir, mas na perspectiva de proteger, de certa forma, o movimento de modo tal que você proteja a sociedade. E entender isso, sim, no contexto que a gente está entendendo desde 1988, como uma manifestação normal de direitos de reivindicação e tudo mais. Então, para encerrar e para fechar o modelo, digamos assim, jurídico do que como teria que, no meu modo de ver, ser tratado, e isso a questão está mais do que na cara, é uma regulação específica com essa comissão, no caso de serviços e atividades essenciais, com monitoramento centralizado, né? E a partir daí você oferece uma regulação na legislação que todas as vezes que a ordem jurídica é ameaçada, o procedimento é desrespeitado, e sim no momento do procedimento, não antecipar o procedimento. Toda vez que o procedimento for desrespeitado, você tem uma proteção da ordem jurídica específica. Aí sim você tem uma ordem judicial que fica legitimada, porque o juiz, quando der autorização, ele está legitimado por um procedimento. Ele não traz para ele a carga de resolver uma coisa ou outra, ou de ter uma responsabilidade que não é dele. É a responsabilidade. No fundo, o juiz vem para corrigir um desvio de conduta da sociedade. É essa a ideia, né? E você tira o poder do juiz ser o juiz punição, e o juiz passa a ser o juiz defensor da regra democrática. É completamente diferente. A jurisdição é completamente modificada. E com isso eu acho que nós teremos um pouco mais de, digamos assim, sucesso no encaminhamento e na resolução desses problemas, que são problemas muito pesados, muito difíceis, mas também são problemas de procedimento. Nós temos que alterar um pouco o codificador aqui na cabeça. Nós temos que pensar um pouquinho diferente, trabalhar um pouco menos com a ideia de punição. E se nós fizermos isso, eu tenho certeza que vai ser o que aconteceu em qualquer lugar do mundo democrático, desenvolvido, essas coisas todas, que é o seguinte: tudo bem, ela se manifesta lá, tal, a população protege, os trabalhadores têm o direito respeitado, enfim, é briga, sabe aquele ditado popular, é briga de branco, eles é que se entendam, ou seja, é briga deles, eles que se entendam. Agora, toda vez que tiver em risco, né, o padrão trabalhista, inclusive, quando eu falo isso, dá a impressão que não, tudo está em... Você, na verdade, o direito de greve é um espaço que o ordenamento confere num determinado momento que ele tira a proteção jurídica e deixa uma arena pronta para disputa. O que eu estou tentando dizer para os senhores a esse tempo é que isso tudo está preservado. Só que cada
sabe, cada um no seu espaço. O espaço do judiciário não é entrar nessa discussão. E o espaço dos trabalhadores e dos empregadores é assumir a responsabilidade com o processo. Quando não der, daí tudo bem, o judiciário entra para mostrar como é que se faz, como é que gente grande se faz, com gente com cabeça no lugar se faz, e como a ordem jurídica quer que aconteça. E aí sim, nós vamos forçar os empregadores, os trabalhadores a serem mais responsáveis no exercício do direito de greve. E uma última palavra, né, que é uma informação. Uma das grandes dificuldades dessa comissão é que, como todo o Brasil, eles imaginaram, sabe, quem que vai compor essa comissão, que vai ser muito poderoso e tal, e aí talvez foi o problema que dificultou a operacionalização da comissão propriamente dita. Mas agora eu quero dizer aos senhores que a questão do funcionário público é uma questão que tem que ser tratada com muito cuidado e com muita firmeza. Essa ideia de aplicar subsidiariamente, eu entendo, eu reconheço, eu sei como é que funciona, essas coisas todas, mas é chegado ao momento do Brasil fazer uma regulação dessas discussões, dessas relações e também fazer com que a ordem jurídica trabalhista e, sobretudo, o Poder Judiciário trabalhista trabalhe menos por instrumento, né? Porque nessas questões de greve, a sensação que nós temos é que o Poder Judiciário funciona por instrumento, porque visibilidade zero, né? O tempo está nublado, você vai descer porque o radar está dizendo que é para descer, porque você não tem muita ideia do que está acontecendo. E isso eu acho um pouco de descaso institucional com uma instituição tão séria e tão necessária para a harmonização das relações de trabalho no Brasil, como a Justiça do Trabalho. Mas era o que eu tinha a dizer a vocês, e mais uma vez agradecer imensamente o convite e a atenção e a oportunidade de falar para vocês. Muito obrigado. Agradeço ao professor Siqueira Neto, em nome da coordenação do Congresso, pela sua instigante, como sempre, palestra que nos faz pensar a respeito de questões que são delicadíssimas no direito coletivo do trabalho. E eu, professor Ari, eu não vou ficar aqui como um mero espectador ou como um mero coordenador, eu vou quebrar o protocolo porque eu preciso primeiro dar talvez duas informações. Como eu falei sobre a seção de dissídios coletivos do TST, da qual eu faço parte, nós vivemos nesse dilema de uma legislação que é um ano depois da Constituição, que é a lei de greve, que ainda não estava madura a discussão em torno da constitucionalização do direito de trabalho, dentro do qual se inclui o direito de greve, que está no artigo 9º da Constituição, passou a ser um direito constitucional, e vivemos dificuldades depois desse trinômio que eu anotei aqui. Negociação coletiva como direito assegurado pela Constituição, vamos dizer, original. Requisito de comum acordo como obstáculo exatamente para a solução jurisdicional no caso de impasse. E, finalmente, isso vai resolver com a greve, ou seja, se criou um problema para resolver outro problema, que é a negociação. Isto não é solução. O ideal seria que nós aperfeiçoássemos a lei de greve. Primeiro, o rol de atividades essenciais está superadíssimo hoje. Pela modernidade, tem atividades que não constam daquele rol, que são essenciais. Esse problema de tecnologia, de informação, não está lá na lei. Quando nós julgamos a greve dos Correios, o Sindicato dos Correios dizia que a atividade do Correio não era essencial porque não estava na lei. Ora, mas o Supremo, numa DIN, tinha determinado que serviço postal e de comunicações é atividade essencial. Então, a lei está superada. E concordo inteiramente com o professor Siqueira Neto, de que eu acho até que o Supremo, com todo respeito, andou mal em dizer que nós não éramos competentes de trabalho. Eu acho que é competente para julgar greve. Ah, mas o senhor não pode definir direitos dos servidores públicos. Mas nós também, quando nós vamos julgar cláusulas econômicas e sociais de entidades que têm vínculo de emprego seletista e que são públicas, nós fazemos a distinção entre cláusula social e cláusula econômica. Nós não julgamos a cláusula econômica porque a Constituição estabelece um rito. Agora, por que a Justiça do Trabalho não pode julgar a causa de servidor público? E pior ainda, com todo o respeito, o Supremo, em mandado de junção, legislou
aplicando, criou no mandado de injunção uma lei de greve. Quando foi? Pegou dispositivos que estão em negrito no acórdão para dizer que aquela é regulação. E esse me parece que o papel é do legislador ordinário, que é a Constituição, que é o Congresso Nacional. E, enfim, para não tomar o tempo do professor, e naturalmente que eu não vou tomar, dá duas informações. A questão das ações possessórias, os senhores sabem, tem súmula vinculante que a competência é nossa. E o TSE já decidiu que para julgar interdito ou proibitório, a competência é da vara do trabalho. Competência não é, o acórdão é da minha lavra. A competência não é do TRT nem do TST. Ah, mas o conflito é de âmbito nacional. Não, o conflito que é de âmbito nacional pode ser a greve, mas aquele conflito localizado lá em Roraima, quem vai resolver é a vara do trabalho da localidade, porque o conflito é localizado. Outra coisa que eu até achei absurdo, o sindicato abrir mão, o sindicato dos trabalhadores, de a greve fosse julgada pelo tribunal local da Bahia. Arguiu a incompetência e ainda recorreu para o TST, dizendo que a competência era do TST para julgar a greve local, a greve dos trabalhadores da localidade. A competência é do TRT para julgar essa greve. Por que deslocar para o TST? Tem que evitar, o professor Siqueira Neto foi claríssimo aqui, as partes que têm que resolver o conflito. Mas o que estão fazendo? Utilizando a Justiça do Trabalho para solucionar. Esse último conflito que nós julgamos terça-feira, sabe o que era o conflito? Duas cláusulas. A cláusula do reajuste salarial e pagamento dos dias de paralisação. E aí o relator teve que ir aplicando a jurisprudência, dá 4,5%, o índice era 4,98%, e o sindicato disse, mas lá a empresa fez um acordo em Recife para dar 5,1%. Eu disse, então vamos arredondar isso aí para 5%, porque 4,8% está mais próximo de 5% do que de 4,5%. Eu fiquei vencido. Não, porque a jurisprudência sempre é baixa. Então, nem nós, da Justiça do Trabalho, temos parâmetro para fixar reajuste. A legislação deveria trazer isto ou ficar pela livre negociação. Mas o problema é que a greve passou a ser política, tanto de um lado quanto do outro. Porque cada qual quer que seja válida a sua posição pessoal. Não importa a coletividade. E o pior, em atividade essencial, coletividade, como o professor lembrou, nem é comunicada da greve. Nem é comunicada da greve. Bom, fora outros assuntos que eu anotei aqui, que seria objeto para nós falarmos. Mas o desembargador Luiz Carlos está ali, só para encerrar. Lá em Acauã, quando me perguntaram sobre liminar em tutela de urgência ou de emergência, o que foi que eu propus? Que o presidente do tribunal já arbitrasse liminarmente um percentual de reajuste, mas mandando voltar a trabalhar. Senão a greve seria abusiva. Lembra? Eu acho que pode ser feito liminarmente. E evitar, assim, que o conflito vá para o judiciário e as partes devem resolver.